Rio 40 graus. Foliões passam mal por causa do calor e bloco Fervo da Lude é encerrado antes do previsto. Explosão de dengue. Brasil registra 500 mil de casos da doença. Mais de 70 pessoas morreram. E a Covid-19 volta a preocupar. Casos crescem 140% em São Paulo e especialistas alertam para piora após o carnaval. Agora, no Rede TV News. O Brasil bateu a marca de 500 mil de casos de dengue neste ano. 75 pessoas morreram, segundo o Ministério da Saúde. 15 unidades básicas de saúde do Distrito Federal estão abertas neste carnaval para a vacinação contra a dengue. A gente está muito feliz em poder vacinar. Eu tenho muito orgulho da carteira de vacinação dela, que é completa. E hoje ela veio para tomar a vacina da dengue. E espero que essa vacina possa ser oportunizada para mais pessoas de outras faixas etárias também. O Felipe foi ao posto de saúde com a família. A irmã, de 6 anos, vai ter que esperar. Mas ele já garantiu a vacina. Eu estou mais feliz, porque agora eu sei que eu não tenho tanto risco de ter dengue. A semana é muito complicada para a gente poder conseguir se ausentar do trabalho, do colégio, das crianças. E aproveitando esse feriado, muito bom, poder fazer isso. Estarmos aqui, é quase que um movimento da família toda vir aqui para poder vacinar. Aqui, 10 mil crianças de 10 e 11 anos já se vacinaram. O Distrito Federal tem a maior incidência da doença no país. São 2.500 casos a cada 100 mil habitantes. No total, o DF registra 64 mil casos de dengue, atrás apenas de São Paulo, com 83 mil, e Minas Gerais, com 171 mil ocorrências. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil atingiu 512 mil casos e 75 pessoas morreram só esse ano. O Ministério da Saúde reforçou que as alterações climáticas provocadas pelo fenômeno El Niño contribuem para infestações do mosquito da dengue. A combinação de altas temperaturas e de chuvas favorecem a proliferação e a explosão de casos da doença. 75% dos focos estão dentro das casas. Por isso, é importante verificar os possíveis criadouros e eliminar qualquer ponto com água limpa e parada. O Brasil é o primeiro país a oferecer o imunizante contra a dengue no sistema público de saúde. Nesta quinta, Goiás começa a vacinar crianças em 51 municípios. O Ministério da Saúde planeja distribuir 6 milhões de doses para todo o país até o fim do ano. A imunização começou pelas crianças de 10 e 11 anos, faixa etária com maior índice de hospitalização dentro do público-alvo da vacina, que é de 10 a 14 anos. A capital paulista teve um aumento de 140% nos casos de Covid-19 em 2 semanas. Pesquisadores monitoram a circulação do vírus e não descartam um aumento de infectados depois do carnaval. A conclusão da plataforma Tracker, que reúne pesquisadores da USP e da Unifesp, mostra que no dia 21 de janeiro a média móvel era de 168 casos. Em 4 de fevereiro esse número subiu para 404. A velocidade de aumento desses novos contágios é algo preocupante no seguinte sentido, Muitas pessoas vão acabar sendo contaminadas, estão sendo contaminadas em decorrência desses aumentos. E parte dessas pessoas vão acabar necessitando de leitos hospitalares. E, por fim, uma parte, ainda que menor, desses contágios também acaba sendo repercutida na curva de óbitos, Especialistas apontam que as aglomerações durante as festas de fim de ano influenciaram no aumento do número de casos de Covid. E entendem que o carnaval pode ter o mesmo efeito. Mas nada que se compare à pandemia. O que está se observando em algumas regiões do país, por exemplo, no norte, centro-oeste, Goiânia, aqui em Brasília, agora em São Paulo, é um aumento do número desses casos. E é importante a gente saber que foi decretado o fim da emergência da pandemia da Covid, mas o vírus continua circulando. O Ministério da Saúde recomenda o reforço na vacinação, principalmente para pessoas idosas, transplantados, quem faz quimioterapia, pessoas com doenças cardíacas, pulmonares ou renais. O Ministério está chamando as pessoas, sobretudo quem maior grupo de risco, você fazer
uma dose de reforço, que você dá um estímulo, né, no organismo a ficar mais protegido em relação ao coronavírus. A apuração é amanhã e enquanto não sai o nome da escola de samba campeã do grupo especial lá do Rio de Janeiro, os foliões se divertem nos blocos de rua da cidade e a repórter Natália Fonseca está acompanhando a festa, vai falar com a gente. Hoje cedo fez um calorão aí no Rio, né, Natália? Até alguns blocos foram comprometidos por causa disso. Como é que tá agora? Deu uma sossegada nesse calor, melhorou um pouquinho? Será que a Natália consegue falar com a gente, dar uma travadinha no sinal dela? Consegue sim. Vamos lá, Natália. Boa noite, Mauro, Amanda, boa noite a todos. Olha, tá muito quente. Os termômetros estão marcando 29 graus. A gente está aqui suando, mas é carnaval, então a gente fica aqui no clima, entra na folia, faz parte. Parece que lá embaixo também ninguém preocupado não, viu? O último dia de carnaval, mas não tem ninguém cansado por aqui. A energia tá lá em cima no segundo desfile da Banda de Ipanema, um bloco que já é tradição no bairro da Zona Sul Carioca. Há quase 60 anos a folia é comandada por instrumentos de sopro e percussão, toca marchinha e promovendo um encontro entre jovens e veteranos apaixonados pela folia. Até o fim da noite, mais de 50 blocos desfilam aqui no Rio. Pela manhã, o mega bloco Fervo da Lud arrastou uma multidão de foliões. Vamos conferir. Fã que é fã acorda cedo para ver o ídolo. Desde 5 da manhã. Cara, vai bombar. Antes do Fervo da Lud começar, uma multidão aguardava ansiosa e já ensaiava as coreografias. É o Fervo da Lud, bebê! Ao sair da van, Ludmilla foi ovacionada pelo público. De cima do trio, a funkeira animou 1.200.000 pessoas no centro do Rio de Janeiro, cantando os seus principais sucessos. Vamos curtir agora o carnaval, né? Aproveitar o último dia, né? A modelo Nicole Balls foi uma das musas do bloco. Por causa do forte calor nesta terça-feira, alguns foliões passaram mal durante o bloco. Preocupada, a cantora decidiu encerrar a apresentação 45 minutos antes do previsto. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, no horário do Fervo da Lud, os termômetros marcavam 36 graus, com sensação térmica de 43. Ludmilla chegou a disponibilizar carros-pipa para aliviar o calor do público. Esta foi a segunda edição do Fervo da Lud no Carnaval Carioca e já deixou um gostinho de quero mais. Bom, essa festa é boa demais. O capítulo ruim sempre fica por conta da violência, infelizmente. Um homem foi preso com 6 celulares furtados de foliões durante um desfile de bloco de carnaval na zona oeste de São Paulo. Um vídeo mostra o momento da abordagem e os policiais retirando os celulares do criminoso. Veja aí, os agentes estavam disfarçados entre os foliões. O homem preso se apresentou como cabeleireiro. Ele tem 24 anos e foi indiciado por furto. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu a irmã do ex-jogador de futebol Léo Moura. Ela é acusada de vender entradas falsas para camarotes na Marquês de Sapucaí. Lívia Moura foi presa em casa, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. No local, os policiais encontraram pulseiras que davam acesso a um camarote na Sapucaí. 3 celulares foram apreendidos. Mais de 20 vítimas prestaram queixa contra a irmã do jogador. Segundo a polícia, o valor da entrada para 2 pessoas era de R$5.000. Lívia foi levada para a delegacia temporária do Sambódromo. Agora, a polícia vai investigar a origem das pulseiras apreendidas para saber se são falsificadas ou de anos anteriores. Léo Moura não tem relação com a investigação contra a irmã. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um assalto na zona oeste do Rio. A câmera de um prédio mostra o criminoso chegando pela calçada em uma bicicleta, momentos antes de abordar um casal. Segundos depois, é possível ouvir o grito das vítimas e 2 disparos. Lucas Carneiro Meirelles, de 26 anos, entra em luta corporal com o suspeito, que faz mais 3 disparos a queima-roupa contra a vítima. Na sequência, o assaltante sobe na bicicleta e foge.
O Corpo de Bombeiros foi chamado para socorrer as vítimas, que foram levadas para o hospital da região. A mulher de 26 anos foi ferida nas 2 pernas, medicada e liberada em seguida. Lucas foi atingido na cabeça, no tórax e na perna e não resistiu. A Delegacia de Homicídios da capital vai investigar o crime. E um policial militar à paisana matou um assaltante no bairro Raposo Tavares, na zona oeste de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram a ação dos criminosos. Os 3 suspeitos encurralam uma mulher que saía do carro e anunciam o assalto. A vítima reage e depois é jogada no chão com violência pelos suspeitos. Na sequência, o policial militar à paisana aparece e atira contra os assaltantes. Um dos criminosos é atingido. Os outros 2 suspeitos se protegem dos disparos atrás de um carro e depois conseguem fugir. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o assaltante atingido foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital dos Bandeirantes, onde morreu. A arma do policial foi apreendida. O caso foi registrado como resistência, morte decorrente de intervenção policial e tentativa de roubo. A Polícia Federal prendeu o empresário Hugo Pimenta. Ele foi condenado a 96 anos de prisão por ter participado da chacina da cidade de Unai em 2004. O empresário estava foragido desde setembro do ano passado e tinha mandado de prisão em aberto. Ele foi encontrado pela polícia em um hotel em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com um passaporte falso. Hugo Pimenta é acusado de envolvimento no assassinato de um motorista e 3 auditores fiscais que investigavam denúncias de trabalho escravo em fazendas da região. A defesa do empresário diz que pedirá que ele responda em liberdade. O presidente Lula embarcou para o Cairo, onde cumpre a primeira agenda internacional de 2024. Antes, ele fez a troca de comando para o vice-presidente Geraldo Alckmin. No Egito, Lula terá reunião com o presidente Abdel Fattah Khalil al-Sisi para assinar acordos nas áreas de bioenergia, ciência, tecnologia e inovação. Na sexta, Lula segue para a Etiópia, onde participa da cúpula de chefes de Estado e de governo da União Africana. O retorno do presidente ao Brasil está marcado para a semana que vem. A impressão em 3D tem auxiliado gestantes e familiares deficientes visuais a sentirem o rosto do bebê por meio do toque. Além disso, a tecnologia é capaz de transformar a rotina de cirurgias pediátricas. Olhos, nariz e boca. Foi assim, por meio do toque e com muita emoção, que a Melina, que é deficiente visual, conheceu o rostinho da filha Sofia pela primeira vez. Bochechinha. A esquerda tá mais bochechuda. Quando eu recebi o rostinho foi muita emoção, né? Porque... eu vou chorar de novo. Porque assim, é como eu consigo enxergar ela, né? Através do toque, assim. E essa oportunidade, ela é muito importante, assim, pra gente, né? Porque é uma inclusão, aproxima a gente do nosso bebê. O ultrassom 3D capta a imagem volumétrica do rosto do bebê. A informação é enviada para softwares que traduzem os dados para serem impressos. Para imprimir o rostinho do bebê, a gestante precisa realizar um ultrassom em 3D entre a 26ª e a 32ª semana de gestação. Depois, a imagem é enviada para uma empresa no Rio de Janeiro, onde ganhará forma e textura. A impressão dos fetos também é importante para a rotina de cirurgias pós-natais. Você poder fazer um planejamento cirúrgico antes, com esse material, com essas impressões 3D, isso é fantástico. E eu, sem dúvida nenhuma, acredito que a gente melhora em precisão no planejamento cirúrgico, na discussão multidisciplinar. E isso funciona também no contexto da inclusão, né? Então, esse eu acho o principal exemplo, você poder usar a impressão 3D como aliada no seu exame de ultrassonografia nas gestantes deficientes visuais. Assim como a Melina, outras gestantes que são deficientes visuais também podem ter acesso à impressão de graça e, dessa forma, se conectarem ainda mais com os bebês. E agora, com a ultrassonografia 3D, você vai trazendo esse bebê que nem nasceu ainda cada vez mais para o seio familiar, né? E essa ligação, sem dúvida nenhuma, ela é melhorada quando você aperfeiçoa o padrão da imagem que a família está vendo do seu bebê.
Antes era a minha imaginação, né? Conforme eles me falavam tudo, como ela aparentava, né? Aparenta ser assim, eu ia criando uma imagem. Conforme fazia o ultrassom, eu ia criando aquela imagem da minha filha na minha cabeça. Mas através do toque eu consegui saber um pouquinho mais como é que tá o formato do nariz dela, da boquinha, da bochechinha, sabe? E criar mais essa imagem. E passar a mão na minha barriga e conversar com ela, já tendo uma imagem melhor, assim, de como ela é mesmo. Que fantástico, né? Quando a tecnologia atua a nosso favor, promovendo inclusão, afeto, amor, coisa bonita. No Recife, um grupo de amigos construiu um ônibus que oferece diversos serviços a moradores de rua. Uma corrente de solidariedade sob 4 rodas. É nesse ônibus que o Instituto Banho Recife recebe pessoas em situação de rua. Aqui, eles podem ter momentos de dignidade. Além da doação de sopa, água e roupas, o veículo está equipado com um banheiro e chuveiro. Dá para tomar um banho bom, depois a gente recebe a alimentação, recebe um kit de higiene. É bom, graças a Deus, água quentinha. É muito bem divulgado no Recife, no centro do Recife. As pessoas me diziam, vai pro banho, a comunidade do banho tá aí. A iniciativa surgiu em 2019, quando 5 amigos decidiram se unir para espalhar o bem pelas ruas de Recife. O projeto conta com mais de 10 dentistas, além de outros profissionais voluntários, como cabeleireiros, geriatras e cardiologistas. Em Gravatá, o projeto inclui também o trabalho de psicólogos e psiquiatras. Procuramos ver a população de rua o que precisava. E não tinha banheiro público, acessibilidade. Aí a gente construiu o banho móvel, o Banho Recife. A gente consegue ir a Olinda, Boa Viagem, Rua do Imperador, aqui no Mercado da Encruzilhada. E desde 2019 a gente está nas ruas aí podendo fazer o bem sem olhar a quem. Um pequeno consultório montado no veículo também oferece tratamento dentário, limpeza e orientações sobre a saúde bucal para adultos e crianças. Porque esse pessoal de rua é muito carente quanto a isso, né? E se a gente pelo menos orientar como escovar, como limpar, diminui um pouquinho o índice de cárie que é tão grande para essa população. O Instituto Banho Recife tem espalhado a iniciativa em vários pontos da capital pernambucana e região metropolitana. O projeto, que desde o início já atendeu 250 mil pessoas, sobrevive com doações e a ajuda de voluntários. Sempre vale a pena, mesmo cansado, eu vim aqui ajudar o pessoal. E a gente volta a falar de carnaval, vamos saber como é que está a festa em Salvador. A gente fala ao vivo com o repórter Marcelo Oliveira, que está na região do Farol da Barra. Marcelo, tudo bem? Boa noite. O pessoal está dando um tempinho na festa aí atrás, está esperando o próximo trio. O que está acontecendo por aí? É isso mesmo, Mauro. Hoje eu estou falando de um lugar diferente, o início do circuito Barra Ondina, no Farol da Barra, que serve como concentração para os blocos. Sim, agora a coisa deu uma acalmada aqui, porque é o buraco que fica ali entre um bloco e outro. Agora acabou de sair o Léo Santana, inclusive eu estive lá no trio, conversei com o pessoal, estive lá com o Léo antes dele começar a se apresentar aqui no Barra Ondina, mas antes do Léo já passaram Bel Marques, Cláudia Leite e blocos afros e outros grupos daqui da Bahia estão vindo aqui para animar a noite desse 6º dia de carnaval aqui em Salvador. É o 6º dia, mas não acabou, tem muita festa ainda. Amanhã tem um arrastão de trios e Léo Santana está confirmado 10 horas da manhã aqui no Farol da Barra, né? Ontem, aqui no Rede TV News, nós mostramos o perrengue que a Ivete Sangalo passou com o trio elétrico dela, que teve um problema no sistema de gás carbônico e também de suspensão, precisou de evacuar o trio elétrico, né? Ivete Sangalo chegou lá em Ondina, na dispersão arrasada, ela fez um discurso para os fãs e deu a entender que estava pensando em aposentadoria. Mas será mesmo? Nós vamos ver na reportagem agora. O desabafo da Rainha do Axé em uma conversa com fãs após o bloco deixou claro o abalo de Ivete Sangalo após uma sequência de problemas em seu trio elétrico no circuito Barra Ondina, em Salvador. A cantora chorou e refletiu sobre uma possível aposentadoria dos carnavais. Eu só quero que vocês compreendam que a gente vai pensar sobre isso.
Não desiste, será que hoje não é o nosso despedida do Coruja? Será que a gente não tem que repensar isso? Na apresentação do bloco Coruja na noite de ontem, enquanto a cantora passava em frente ao link da Rede TV, uma mangueira de gás carbônico do trio de Ivete explodiu e feriu 2 pessoas que estavam no veículo. A assessoria de imprensa da cantora informou que as 2 pessoas foram levemente feridas e que ambas passam bem. Após os cilindros de gás serem esvaziados, Ivete retomou o show e o bloco seguiu por mais alguns metros. Mas um problema no sistema pneumático da suspensão do veículo fez o trio elétrico inclinar e ameaçou tombar. A crise enfrentada pela cantora na segunda-feira não foi o único problema técnico que a estrela do axé teve que enfrentar durante o carnaval. No sábado, o bloco de Ivete saiu com quase 3 horas de atraso, após uma manobra errada no trio elétrico de outro artista. Mas o carnaval de Ivete Sangalo vai terminando com ares de apoteose. Desfilando hoje no circuito Osmar, ela avisou que não vai desistir e sentiu de perto o carinho dos fãs. Bem de perto mesmo. Para surpresa geral, Ivete desceu do trio e mostrou que lugar de rainha é no meio do povo. É ovacionada pelos fãs. O Recife se despede do carnaval, mas antes as ruas do bairro histórico do Recife Antigo foram tomadas por crianças, famílias e muita gente que não quer dizer adeus para a folia. No último dia oficial de Carnaval do Recife, os foliões querem curtir cada segundo. Esta terça já tem gostinho de saudade. Tá muito organizado esse ano, viu? Gostei muito, mas podia ter mais uma semaninha. Aqui no bairro do Recife Antigo é carnaval o dia inteiro. Uma hora passa um bloquinho de rua, outra hora passa um grupo de maracatu. E toda essa movimentação faz parte do esquenta para os shows de hoje à noite. Aproveitar bastante, hoje é o último dia para mim, né? Amanhã tem que voltar ativa e aproveitar bastante o Carnaval do Recife. A criançada aproveita. O horário da tarde é o preferido das famílias. A gente gosta que é um carnaval que dá para trazer criança. Mais tarde, se os pais quiserem sair sozinhos, a gente consegue também. É ótimo. E a pequena, o que é que tá achando do carnaval? Muito bom! A gente viu agora há pouco como é que foi o dia do carnaval no Recife. Vamos saber como é que está sendo a noite, a última noite de carnaval lá no Recife. Quem está por lá é a repórter Heloíse Monteiro. Heloíse, não tá com jeito de que isso vai terminar tão cedo, não. Boa noite para você. Oi, Mauro. Boa noite a você, boa noite, Amanda, e a todos. Realmente não tem clima para acabar agora, não. O clima aqui é de saudosismo e a gente está aqui no palco principal que está no Marco Zero. Além desse palco, existem outros 48 palcos onde uma multidão está comemorando o carnaval. Esta aqui é a última noite de carnaval oficial aqui no Recife e ao longo desses 6 dias de festa foram mais de 3.000 apresentações. Neste momento, quem está se apresentando no palco é a cirandeira mais famosa do Brasil, a Lia de Itamaracá. Lia e Chico Sainz são os grandes homenageados do Carnaval do Recife deste ano. E daqui a pouco, quem sobe ao palco e anima a galera é o cantor Lenine. Fechando a última noite de carnaval aqui do Recife, nós teremos apresentações ilustres. O pernambucano Alceu Valença e a paraibana mais pernambucana que conhecemos é o Ramalho. Voltamos no estúdio com vocês. Olha, Heloísa, a gente só está aqui com inveja de você, mas tudo bem, curta a sua noite, porque você vai fechar com chave de ouro. E tem o pessoal brincando de ciranda ali atrás. Tô vendo ali no cantinho. Brincando de ciranda mesmo ali. Maravilha, obrigada, querida, boa noite. Um dos blocos mais tradicionais da capital pernambucana desembarcou aqui em São Paulo pelo 3º ano seguido. O Galo da Madrugada encantou o público no Parque do Ibirapuera. O tema foi Reginaldo Rossi no Reinado do Frevo. A organização jogou água nos foliões para refrescar do calorão. A famosa dança com a sombrinha também contagiou quem foi conferir um dos mais tradicionais blocos do país. Parabéns para a mocidade. A Dragões da Real ficou em 2º lugar. Em 3º ficou a Acadêmicos do Tatuapé. Foram rebaixadas para o grupo de acesso as escolas Independente Tricolor e Tom Maior.
Depois de 4 dias de festa, o carnaval está chegando ao fim. Será? E se você é um daqueles que exagerou na bebida, saiba como se recuperar. A Mônica é uma apaixonada assumida pelo carnaval, mas admite, os excessos já estragaram a festa. Folia o dia inteiro e bebe cerveja, e bebe drink, faz a mistureba danada. Ressaca, claro, né? Dor de cabeça, enjoada. Eu já trago o kit, é uma aguinha, um chocolate, uma barrinha pra gente curtir o carnaval inteiro sem problema. Nos 2 postos médicos instalados para atender quem passa o carnaval em BH, os casos de desidratação e intoxicação por bebidas e alimentos são os mais atendidos pelos plantonistas. A gente recebe, então, muitos foliões que bebem muito, né, demasiadamente, às vezes muitas horas seguidas de bebida, sem uma alimentação, sem uma hidratação. Então já chegam, às vezes, em estado mais grave mesmo, precisando de uma hidratação, precisando de um soro venoso. O carnaval desse ano trouxe ainda mais opções de bebidas e aí fica difícil resistir. Mas para evitar aquela ressaca do dia seguinte, os médicos orientam não misturar as bebidas alcoólicas e consumir bastante água durante a folia. A cada copo de bebida alcoólica tem um copo de água, né? Copo de hidratação, um suco, uma água de coco, então você consegue fazer esse equilíbrio. Só na água, não pode parar não. Tem que beber muita água, o sol tá quente, senão a gente não aguenta a maratona. Outro erro, segundo o médico, é passar muitas horas sem comer nada. E é preciso ficar atento com o preparo das refeições. Alimentos gordurosos e à base de maionese, nem pensar. Então o nosso organismo precisa de hidratação e também precisa de muito açúcar, carboidrato, né? Arroz, feijão, couve e filé de frango grelhado. Foi o prato escolhido pelo Lenildo para não deixar a ressaca chegar. Recarregar e vamos pro próximo bloco, né? Com a barriga cheia agora, então vamos embora até amanhã. A Organização Mundial da Saúde estima que 2,5 milhões de pessoas morreram afogadas na última década. No Brasil, essa preocupação aumenta nessa época do carnaval, um período de praias cheias e de consumo de álcool. Na praia, a mamãe Nicole redobra a atenção enquanto os pequenos Nicolas e Rainer brincam no mar. Nada escapa aos olhos dela. Eu sempre procuro ficar aqui, né, olhando eles de perto e peço para eles não ir para o fundo. Aí eles já ficam muito na atenção sobre eles. Ficar perto de um posto de salva-vidas faz parte dos cuidados que podem evitar um afogamento. E nessa época de carnaval, na qual os foliões também invadem a praia, é preciso ter cuidado para não misturar bebida alcoólica com o mar. Sabemos que bebida alcoólica no meio líquido é como se fosse bebida alcoólica com volante. Não combina, entendeu? Não combina de maneira alguma. Ficar atento a cada sinal de perigo também faz parte da prevenção que pode garantir uma diversão segura. Só aqui no Ceará, cerca de 20 pessoas morrem por afogamento todo mês, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. No Brasil, são aproximadamente 15 pessoas que morrem por dia, de acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Fazem parte ainda dos cuidados para afastar esse perigo. Nunca nade sozinho, seja na piscina ou no mar. Coloque boias em quem não sabe nadar, principalmente nas crianças. Use os coletes salva-vidas em barcos e em atividades esportivas na água. Nade distante de embarcações. Manter piscinas com equipamentos de proteção, como as grades. Não se aventurar contra a maré e de cantiga, mas que ainda garante a vida nos dias de hoje. Nunca deve ir de encontro à força da natureza, entendeu? Nadar sempre a favor da correnteza e que aí, se for para você retirar, sair, você vai sair numa boa. No Ceará, durante a Operação Férias, mais de 180 vidas foram salvas. O negócio é mesmo se prevenir para curtir sem medo. Tô sempre com alguém, nunca vou só. A gente frequenta sempre os mesmos lugares, não é? Observa como está o vento, a maré. Sendo bem criteriosa e cuidadosa, respeitando sempre o mar, a natureza.
Gente, bora falar de festa de novo. Ninguém quer se despedir do carnaval em Salvador, por isso convocamos Marcelo Oliveira. Volta pra cá, Marcelo. Ninguém quer se despedir da Ivete. Ninguém quer se despedir do carnaval em Salvador, mas infelizmente está chegando ao fim, né? Amanhã é o último dia, é isso? Mesmo, Amanda, como os baianos falam aqui, termina o carnaval, eles já estão com a regressiva para o carnaval do ano seguinte, né? Agora aqui o início do circuito Barra Andina um pouquinho calmo, né? O bloco do Léo Santana é um bloco sem cordas, né? Somente com pipoca. Tá mais distante já, daqui a pouco tá chegando aqui, já estacionando aqui o bloco do Lincoln também sem cordas. Hoje é um dia, essa noite, especificamente essa parte da noite é um pouquinho mais calma, mais tranquila e tem um motivo para isso. Amanhã, a partir das 10 da manhã, esse lugar aqui vai estar tomado com as pessoas que vêm para acompanhar o encontro dos trios, né? O famoso arrastão da quarta-feira de cinzas em Salvador. A partir das 10 da manhã, comandada por Léo Santana e Carlinhos Brown, com convidados, né? E a quarta-feira é o dia de mudanças aqui na Bahia, né? Os trios saem de Salvador e descem até Porto Seguro, no sul do estado, aonde começa o Carna Porto e vai até domingo. Então os baianos não querem parar a festa de jeito nenhum e o carnaval segue. Ainda tem amanhã, quarta-feira de cinzas, e em Porto Seguro até domingo. Amanda e Mauro. Acabar nunca, Marcelo. Eu já estava achando essa semana muito curta, tipo, só até quarta-feira, tinha que ser pelo menos até domingo, mas tudo bem, só muda o endereço, né? Vai de Salvador para Porto Seguro, ok. Obrigado, Marcelo. E em Brasília, hoje, teve o Pacotão, que é o bloco que sai às ruas para criticar a política brasileira. A marchinha ET Ladrão de Joias foi a composição escolhida para o desfile do Pacotão, o bloco mais antigo de Brasília. Todo ano o tema é uma crítica ao cenário político brasileiro. Ele surgiu como um bloco político, mas não tradicional, de discurso e etc. Mas foi de sátira e de achincalhe, né? Você achincalhar o ditador de plantão, né? Hoje o governo de plantão, né? E está sempre pegando o pé daqueles que têm alguma atitude impopular, né? O Pacotão foi criado em 1978, em plena ditadura militar, por artistas e jornalistas que disfarçavam a crítica nas músicas de carnaval. Na época, o presidente do Brasil, general Ernesto Geisel, impôs um pacote de leis. Entre várias medidas polêmicas, estava o fechamento do Congresso. O pacote não foi para frente, então virou motivo de chacota para jornalistas e foliões, que montaram um bloco para satirizar essa época da história. Hoje, os pais daquela época trazem os filhos e netos para acompanhar o bloco pelas ruas centrais de Brasília. Pesquisadores da Universidade Federal Fluminense desenvolveram um método que transforma a casca do coco em carvão ativado para purificar a água. Um processo que é sustentável e que também diminui o lixo na natureza. Ele faz sucesso nas praias, para refrescar ou para repor as energias. Sempre que eu termino de correr, eu gosto de beber água de coco, porque refresca, é gostoso. E tem nutrientes também, é bom para o corpo e tal. Mas o descarte da casca do coco é uma preocupação. Ela demora até 15 anos para se decompor na natureza e acaba virando mais lixo nas ruas e nos aterros sanitários. O Brasil produz 2 bilhões de coco por ano. Só o Lucas vende 150 por dia. Eu fico preocupado com as enchentes, né, que vem ocorrendo no nosso município, as fortes chuvas, e a gente fica preocupado com esse descarte. A boa notícia é que pesquisadores da Universidade Federal Fluminense de Niterói, na região metropolitana do Rio, desenvolveram um método com os resíduos para despoluição de águas. Os cientistas transformam a casca do coco verde em carvão ativado, muito usado nos filtros de cozinha, e a ele adicionam nanopartículas. Essa é a inovação do processo, né, que nós desenvolvemos aqui. No final do processo, então, depois que você utiliza o biocarvão magnético para remover os contaminantes da água, ele pode ser recuperado simplesmente utilizando ímãs. Então, acabou que também trouxe uma solução sustentável, né, para o tratamento da água e economicamente viável também. Remover pequenas substâncias, né, resíduos de antibióticos, corantes, hormônios, que estão presentes nas águas e não são
removidos normalmente pelas estações de tratamento. O estudo já está concluído. O próximo passo é registrar a patente do método de produção desenvolvido pela universidade e, a partir daí, ampliar os testes. O que a gente está tentando é buscar interação com empresas de tratamento de água, né? Empresas privadas, empresas que tenham interesse em utilizar esse material numa escala maior, poder dar esse aporte financeiro, né? Para a gente poder colocar em prática os produtos que a gente desenvolveu aqui para poder devolver para a população, né, esse investimento. Aproveitar o resíduo do coco para beneficiar de alguma maneira, acho que é bem positivo aí para a sociedade como um todo e para a natureza. Os carros atuais são construídos com muito mais plástico e chapas finas do que os modelos antigos, que eram fabricados com chapas grossas e para-choques de ferro puro. Ainda assim, os veículos novos são bem mais seguros para o motorista e passageiros. Essa é uma colisão frontal entre um carro fabricado em 2015 e outro fabricado em 1998. Reparem que enquanto o modelo mais atual fica com a parte interna, onde está o motorista, praticamente intacta, o mais antigo fica totalmente retorcido. Isso acontece em todos os testes envolvendo veículos antigos e mais novos. Simulações que refletem a vida real. O Caio sentiu isso quando viajava com alguns amigos. Do nada o carro da frente parou, né? Parou assim meio instantaneamente. E eu, na hora que eu reparei, pisei no freio. E o meu carro ele foi, né, meio que derrapando e tudo mais, já em lenta velocidade. E encostou, né, no carro da frente. Até então nada grave, só tinha dado uma encostada. E num instante assim eu só vi o barulho da frenagem e veio um carro atrás e bateu no meu carro. E aí eu bati novamente no carro da frente. Com o impacto da batida, o carro dele, que é de um modelo moderno, deu perda total. O valor para consertar superava os 85%, 90%, quase 90% do valor do carro. Então, o seguro devolveu meu dinheiro e, ok, resolvi, comprei outro carro depois e ficou tudo certo. Desde os anos 90, os veículos passaram a ser construídos com diferentes tipos de aço e os mais atuais com pontos específicos de solda que permitem a chamada deformação controlada, que serve justamente para deformar em caso de uma colisão, por exemplo. É essa tecnologia que produz aquele efeito sanfona no momento da batida. Mas isso faz com que o passageiro, as pessoas que estejam dentro do habitáculo do veículo tenham suas desacelerações muito menores e, portanto, tenha quebra de osso, parte cerebral, qualquer impactos que depois viessem a sofrer, caso não houvesse essas regiões de deformação, seriam muito maiores, muito mais fortes. Sem falar nos demais itens de segurança do veículo, que também evoluíram com o tempo e ganharam mais importância, tanto do fabricante quanto do consumidor. O airbag, por exemplo, é obrigatório nos carros brasileiros desde 2014. Você tem sensores de proximidade que conseguem detectar que o veículo da frente está chegando mais perto, de repente o motorista não está muito bem atento, ele já atua no freio. Quer dizer, isso evita uma colisão que poderia causar danos, né, para o passageiro. Então essa parte de sensores atuadores está indo muito forte nessa linha. Bom, agora você já sabe. Na hora de reclamar da carroceria dos carros atuais, lembre-se que eles estão absorvendo todo o impacto que antes iria para você. E passeio que não falta para a criançada aqui em São Paulo. Uma das exposições é a chamada Sempre Fui Forte, que mostra um pouco da história da personagem Mônica. Uma fila cheia de fãs animados. É muito bom. Tem o Cebolinha, Magali, Cacão e Mônica. Ele tem 1 ano e 4 meses e agora estou tentando passar essa cultura também, né? A gente gosta muito da Turma da Mônica, eu já vesti ele de Cascãozinho.
Logo no jardim, os visitantes podem tirar fotos com estátuas dos personagens e entrar num túnel com mônicas desenhadas por diversos artistas. Mas é no lado de dentro que a verdadeira imersão no mundo dos quadrinhos acontece. Ao longo de 12 salas, um pouco mais da história da Mônica. Começando pela primeira aparição da personagem, em 1963, em uma tirinha do Cebolinha. A exposição é uma viagem no tempo. Aqui os visitantes relembram momentos e conferem de perto objetos que fizeram parte desses 60 anos de uma das personagens mais queridas do Brasil. Como, por exemplo, o Coelho Sansão original, que foi dado por Maurício de Souza, a filha Mônica, que inspirou a personagem. E trouxemos alguns materiais históricos, alguns materiais inéditos. Trouxemos bastidores, coisas que não são mostradas, como, por exemplo, a Sala da Mônica. Até agora, mais de 30 mil pessoas passaram pela exposição. A entrada é gratuita e fica até 20 de fevereiro na Casa das Rosas, na Avenida Paulista. Um passeio aprovado pelas crianças e pelos adultos. Eu tô achando muito legal. E agora eu acabei de saber como que a Mônica começou a ser criada. Eu amo a Turma da Mônica e quero passar para eles também que é muito importante a gente relembrar o passado, esses desenhos lindos que a gente tinha, né? Amo, tô apaixonada e muito emocionada também em fazer parte. Tô mais criança do que eles. Pessoal, obrigada pela companhia. Boa noite. Boa noite para você. Amanhã a gente se encontra de novo aqui no Rede TV News. Tchau, tchau.